Bom, no capítulo anterior, Geto perguntou a eles o que fariam. Ele iria ficar e cuidar do reino da prisão. Choso disse que ficaria para vingar a morte de seus irmãos. Jugo disse que o Itadori estava fora de questão, pois ele tinha um Sukuna. Mahito disse que ele também queria o matá-lo. Hoje irei resumir o capítulo 93, onde o Yuji conseguiu encontrar o time Nanami. Mas antes de conferir, deixa o like brabo se você já é de casa. Lembrando, são vídeos todos os dias, resumo dos capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen. Aliás, eu sou o Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd. O capítulo inicia com Mahito dizendo que eles matariam o Yuji e que daria certo mesmo sem um Sukuna, eles iriam vencer. Jugo perguntou se isso era sério e o mesmo disse que estava falando bem sério. Jugo em seu pensamento disse que não precisava ser ele quem iria sorrir no final, contando que as maldições emergissem no final como os novos humanos. O mesmo disse que era verdade que o Sukuna não era aliado deles, e se ele for revivido, até mesmo eles poderiam sofrer com isso. Mas se eles revivessem o Sukuna, a Era das Maldições voltaria com certeza, já que eles não eram como os humanos. Eles não temiam a morte e andavam no caminho para atingirem seus objetivos. Esse era o caráter das maldições, que os humanos não possuíam. Mahito então disse que não era só isso, mesmo que eles percam em seus caminhos ou sejam inconsequentes, sem dúvidas eles viverão de acordo com suas vontades. Assim eram as maldições. Então o Jugo disse que cada maldição tinha sua forma de fazer as coisas, mas ele acreditava que reviver o Sukuna seria um plano bom. Mahito disse que não estava com vontade de discutir isso com ele, então eles fariam um acordo. Se ele encontrar o Yuji primeiro, ele o mataria, mas se o Jugo encontrasse primeiro ele, poderia oferecer a ele os dedos para restaurar os poderes do Sukuna. Então o Choso disse que se ele encontrar o Yuji primeiro, ele o mataria e perguntou se podia. Então o Mahito perguntou se ele também queria entrar para a disputa e disse que sim, sem problemas. Após isso, o mesmo perguntou ao Geto se ele estava do lado do Jugo, sendo assim o que ele iria fazer. O Geto disse que ele ficaria de olho no reino da prisão, mas ele deixaria eles se divertirem. Mahito então olhou bem sério para o mesmo e o Geto disse que era para eles fazerem como quisessem e que o Sukuna era um plano alternativo se o reino da prisão não desse certo. Jugo então disse que todos os feiticeiros, incluindo o Itadori, estavam indo até eles para resgatarem o Gojo. Sendo assim, era só esperarem por eles. Então Mahito e o Choso saiu à procura deles. Jugo ficou puto e logo em seguida correu atrás deles. Então as meninas que o Geto salvou no passado gritou para o Kenjaku, dizendo para devolver o corpo do Geto, pois elas tinham cooperado com ele e continuaram matando os humanos. Sendo assim, era para ele devolver o corpo do Geto, como ele tinha prometido. E não era para ele se atrever a brincar nem mais um pouco com o corpo do Geto. Kenjaku então disse que elas estavam doidas e ele não estava se lembrando de ter pegado os cérebros delas também. E que da próxima vez que elas fizessem um acordo com o feiticeiro, era para se lembrarem de colocar um voto de ligação. E bem sério ele disse para elas irem embora, ou elas queriam que ele matasse aquele corpo. Então elas foram e disse que ele iria se arrepender disso. Geto disse que não tinha arrependimento fazia tempo e nem se lembrava o que era isso. Ao mesmo tempo, em um prédio, o Yuji estava gritando pelo Nanami e eles estavam bem atrás dele. Após isso, Nanami perguntou se foi o Suguru Geto. Yuji disse que era alguém se passando por ele e que naquele momento a estação de Shibuya era como um ninho de demônios. Tinha caras de nível especial, maldições e até mesmo usuários de maldições apoiando o Geto. Também tinha humanos transfigurados e civis. Então o Nanami disse que era mais seguro atacar pelas estações mais próximas, mas para dar certo eles teriam que tirar a barreira primeiro.
Neshamaru disse que era uma situação de emergência, assim eles teriam que fazer várias coisas ao mesmo tempo e que não era a hora de reclamar. Então Nanami disse que várias dessas coisas somente um feiticeiro de grau 1 como ele poderia lidar. Então ele iria até lá, atrás do Ijiti, para acabarem com todos eles. Mas enquanto isso, ele gostaria que os três fizessem algo em relação à barreira que impedia os feiticeiros de entrar. O mesmo disse ao Ino que o Kusakabe e o Zenin, o feiticeiro supremo de grau 1, poderiam estar dentro da barreira. Então, se caso eles o encontrassem, era para explicar para eles a situação e pedir ajuda. Sendo assim, ele estava deixando os dois, Megumi e o Yuji, aos cuidados dele. Ino então disse que tinha entendido. Após isso, Ino disse aos dois a importância da missão. Começando pelo Gojo, se ele desaparecesse, seria a queda da família Gojo, pois a família Gojo era composta por apenas uma pessoa, o Satoru Gojo. Muitos feiticeiros estavam em dívida com a família, porque eles o ajudou economicamente e o salvou. O mesmo perguntou se o Yuji era um deles, e o mesmo disse que sim. Então era para pensar em todos, que se tornarão um incômodo às autoridades. Em um cenário pior, poderia ser mortal. Número 2. O equilíbrio de poder entraria em colapso, pois tinha aqueles que ficaram nas sombras por causa do Gojo. Usuários de maldições e espíritos iriam se mover. Sendo assim, enquanto eles estavam brigando pelo primeiro problema, o que aconteceria se eles entrassem em uma guerra de pequena escala com os dois grupos? Eles perderiam. Isso era o que ele e o Nanami pensavam que poderia acontecer. E se eles perdessem, a Era dos Homens acabaria pelo menos no Japão. Sendo assim, eles iriam destruir a barreira antes do Nanami voltar. Eles iriam resgatar o Satoru Gojo. Enquanto isso, Ogami perguntou ao Wasaka se ele tinha ouvido que o Satoru Gojo foi selado. O mesmo disse que era uma boa notícia, sendo assim as coisas estavam começando a ficar interessante. Realmente Gojo tinha sido selado. Eles estavam perto de 3 objetos, provavelmente usados para as barreiras. Então o mesmo perguntou o que aconteceria com o país. Ogami disse que nada iria mudar. Eles iriam amaldiçoar e seriam amaldiçoados, e depois iriam morrer.